Isso, e aí a gente… Só que ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de dizer que existe sim uma escassez, né? Por exemplo, aparelho público cultural, é, eventos gratuitos. Isso tudo também é muito difícil de acessar. Por exemplo, não existe… O único aparelho público que eu vi chegando na periferia foi o Céu. Uhum. Mas eu não me lembro de ver esses aparelhos públicos sendo construídos. E aí, por isso e esse eu acho que é o grande lance. Quanto menos é, esses aparelhos públicos existem naqueles espaços, menos as pessoas conseguem se encontrar, se reconhecer, se construir projetos, né? Porque a construção de projetos, ela se dá no encontro também. Ela se dá… por isso que, inclusive, a gente quis inventar o Conta Aí. Porque eu vendo homens brancos, cisgêneros, eu indo a vários encontros de empreendedores com esse recorte. Só em eventos que envolvem marketing, eu vou, assim, uns eventos que eu falo, gente, olha a estrutura desses eventos. E as pessoas lá discutem sobre tendências, sobre lacunas, sobre gargalos, sobre novas tecnologias, sobre inovação, sobre o que dá certo, sobre o que deu errado, se aplaudem, concorrentes cooperando, trocando informação. E eu fiquei pensando nesse sistema de encontro e falei: as pessoas e periféricas que empreendem e que são LGBTQIA+, elas precisam ter essa oportunidade. Porque até quando o recorte ele é racial, e já existem alguns encontros de empreendedorismo voltado para a negritude, não se coloca o recorte LGBTQIA+. E isso é uma coisa fundamental. Por exemplo, uma mulher lésbica que empreende sex shop, ela empreende de um outro jeito. Foi um dos casos que foi no Conta Aí. Que é um casal lésbico que tem um sex shop. E o sex shop é um outro recorte, assim. Outro recorte de sex shop. Uma parada… Por isso que é importante dar essas pessoas precisam aparecer e a gente precisa se encontrar, falar de oportunidades, girar mesmo, fazer com que a gente troque muita informação, porque essas pessoas, quando empreendem, por isso que eu falei pra você que o recorte é importante. Porque aquele sex shop só virou aquele tipo de produto e só vende aqueles tipos de produto porque são elas. Um homem cis, branco, ou outra pessoa, talvez não tivesse aquele recorte de pensar no corpo como elas estavam pensando. Não, isso é muito doido, porque você viu o vibrador como um produto arquetípico dessa narrativa. O vibrador, na década de 90, era um pau de 25 centímetros, roxo, um falo, né? Construído por um homem e vendido numa loja… que a gente tem muito sex shop aqui no centro, né? Que as pessoas entravam meio escondidas debaixo de né? Com vergonha e saíam com aquele produto dentro de um saco preto. Hoje em dia, você tem esse vibrador… Provavelmente quem construiu ou quem pensou foi um engenheiro. Sim. E usou o falo, né? Como o falocentrismo que a gente tem do patriarcado, como um instrumento como o objeto que iria permitir que a mulher tivesse prazer através do falo. Mano, você vai ver hoje os vibradores, são uns objetos de arte. Você vê as minas falando em suas redes sociais sobre os vibradores. Você vê que os homens estão começando a falar: pô, eu acho que ter um vibrador pode ser uma coisa que é interessante pro casal, não só pra mina. Sim. E todas as narrativas. Aí você ainda fala… Você tem o vibrador nessa segunda ou terceira onda, que aconteceu muito por conta da pandemia, da perspectiva da mulher hétero. Mas a perspectiva de uma mulher gay dentro desse campo de produto deve ser outra. Não, outra, e se você olhar… Ai, eu queria ter uma memória melhor pra poder falar o nome. Porque minha Depois a memória é gente muito encontra ruim. aqui. Mas se você for na página delas, os modelos, as pessoas que fazem ali a propaganda, são pessoas gordas.
tem pessoas negras. Você vê uma variedade de corpos que, em geral, você não vê nesses espaços mais normativos. Uhum. Porque as pessoas, elas entendem o sex shop como um espaço sexual, sedutor e atraente. Uhum. E na cabeça dessas pessoas, esses corpos não são atraentes. Portanto, eles não fazem parte dessa narrativa. Raquel, Em geral, assim, os que eu vejo.